você lesse comigo hoje, Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Todos nós sabemos que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, o discípulo amado. João, quando ele escreve esse versículo, quando ele está vivendo esse versículo, ele está exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um lugar onde os presos perigosos, os criminosos perigosos, iam para lá. É uma ilha que servia de prisão. Lá nessa ilha, os prisioneiros quebravam pedras para pavimentar a cidade. De vez em quando ia um navio, levava as pedras, trazia mantimento, e essa era a rotina na ilha de Patmos. João foi o discípulo que esteve com Cristo, o único discípulo que esteve com Cristo na hora da crucificação. E foi o único que viu Jesus Cristo glorificado. Essa experiência que João teve, irmãos, acredito eu, que foi a maior experiência da vida de João. João viu Cristo glorificado. Eu queria que você lesse comigo, a partir do versículo 9, esse mesmo capítulo 1, a partir do versículo 9. Hoje a palavra vai ser bem objetiva e bem breve, então eu gostaria que você ficasse bem atento. Não se distraia, não fique andando, bebendo água, mexendo no telefone. Vamos prestar atenção no que o Senhor tem para falar conosco. Diz assim no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao de bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a de muitas águas. Tinha na mão 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Repete comigo: estive morto, mas eis que estou vivo. Amém? Irmãos, raramente, esporadicamente, muito de vez em quando, nós pensamos na crucificação. A gente pensa sim em Jesus, como um abençoador, como aquele que cura, como aquele que derrama bênçãos, como aquele que socorre, como aquele que liberta, mas raramente nós paramos para pensar em um Jesus que foi crucificado. É lógico que num dia como esse de Santa Ceia, a gente pensa. Mês que vem, que é mês da Páscoa, os países que são cristãos também pensam.
Passa na televisão, o filme A Paixão de Cristo, fica a semana inteira falando da Paixão de Cristo. Mas quando acaba a Páscoa, esse assunto se encerra. E a gente volta a pensar em um Jesus que só serve para nos abençoar, que só serve para sarar as nossas feridas, que só serve para nos guardar, para nos proteger, para prover aquilo que a gente precisa. Irmãos, não que seja errado em pensar que Jesus é o abençoador, mas nós precisamos sim lembrar do que Jesus fez por nós e no nosso lugar. Essa semana, enquanto eu pensava e refletia no que eu ia ministrar, e eu falei: Senhor, eu não queria só mais uma vez levar uma palavra que fizesse a gente pensar que o Senhor é comigo, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não que isso seja errado mais uma vez, mas eu queria que a gente revivesse, relembrasse, desse valor e olhasse para o extraordinário como ele realmente é. A crucificação de Cristo, irmãos, foi algo extraordinário, que nem eu e nem vocês daríamos conta de fazer. Nenhum de nós aqui daríamos conta de passar por aquilo que Jesus passou. Nenhum de nós aqui suportaríamos passar aquilo que Jesus passou. Eu queria que você abrisse comigo Filipenses 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele se despiu de toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, para vir aqui à terra como um homem como nós, sujeito a dores, a aflições. Para quê? Para morrer uma morte, e como diz o apóstolo Paulo ali, uma morte de cruz. Por que Paulo enfatiza morte e morte de cruz? Porque a morte de cruz era a pior sentença de morte. A morte de cruz era aquela que só era dada para os piores criminosos. Não era para qualquer um a morte de cruz. A morte de cruz, além de tudo, é uma morte vergonhosa. A morte de cruz era aquela morte que servia de exemplo para todo mundo. A morte de cruz era vergonha. E o nosso Jesus se despiu da sua grandeza para morrer a morte de cruz no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Ele padeceu, ele sofreu no meu e no seu lugar. Abra comigo um texto que eu gosto demais, Isaías 53. Todos vocês conhecem. Isaías 53. Diz no versículo 6 assim: versículo 3 diz assim, Isaías 53, 3: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é
padecer. Jesus foi um homem de dores, irmãos. Ele desceu aqui para sentir dor no nosso lugar. Às vezes a gente passa por algum momento de luta e de aflição e a gente já se acha a maior vítima, a maior sofredor. Oh, como eu sofro. Mas o livro de Isaías diz que ele era homem de dores e sabe o que é padecer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. As dores que o nosso Jesus sentiu no nosso lugar, por nossa causa, por amor a nós. A primeira dor que Jesus sentiu foi a dor da rejeição. Esse mesmo versículo que nós acabamos de ler, Isaías 53:3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Irmãos, as pessoas escondiam o rosto para não olhar para Jesus. Jesus vivia no meio de um povo, no meio de uma sociedade em que todos os odiavam, todos os desprezavam, todos os rejeitavam. João 1:11 diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Todos desprezavam Jesus, todos rejeitavam Jesus, todos odiavam Jesus. Você consegue entender esse versículo 3? Os homens escondem o rosto e dele não fazem caso. Sabe quando a gente está passando no semáforo e tem aquele monte de andarilho e que a gente está tão acostumado a todos os dias ver nos mesmos lugares que a gente olha e já não vê mais eles? Eles estão lá, mas a gente não vê mais. Jesus era assim. Ele estava lá, mas ele era tão rejeitado, tão desprezado, que as pessoas já nem o viam mais. E isso foi por mim e por você. Jesus sofreu a dor da traição. Eu queria ler com você o que o salmista diz no Salmo 55. Salmo 55, a partir do versículo 12. O salmista diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria. Quem é que me odeia? Quem se exalta contra mim? Pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos e junto entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Jesus, ele não foi traído pelos romanos, pelos políticos, pelos gregos. Jesus, ele foi traído pelos aqueles que andavam com ele. Todos nós sabemos que Judas traiu Jesus. Judas, irmão, ele vem da tribo de Judá, a mesma tribo do mestre. Ele era da mesma tribo de Jesus. Judas era aquele quem administrava a bolsa de dinheiro. Judas era aquele que organizava as coisas. Jesus fala que Judas era aquele que molhava o bocado e colocava na boca dele. Era aquele que comia no mesmo prato. E Judas traiu o mestre por causa de 30 moedas, o preço de um escravo. Ele trocou o mestre pelo preço de um escravo. E eu já falei aqui algumas vezes, e eu volto a falar, porque quando eu estou aqui falando para vocês, antes, tratou em mim. A gente julga Judas por ter trocado Jesus por 30 moedas.
Mas a gente troca Jesus por tantas coisas. A gente troca Jesus pelo Instagram. A gente troca Jesus por um lanche. A gente troca Jesus por uma dor nas costas. A gente troca Jesus porque, hoje eu estou cansado. A gente troca Jesus por um amigo. A gente troca Jesus por uma festa. A gente troca Jesus pelo sofá. E a gente olha para Judas e fala: Judas, você traiu um mestre por 30 moedas, pelo preço de um escravo. Jesus tem sido traído por nós todos os dias, irmãos. Nós traímos Jesus todos os dias. Todos os dias. Sabe quando você senta, você fez tudo o que você tinha para fazer, você senta e fala assim: agora eu vou ler a Bíblia. Na hora que você senta e você abre a Bíblia, alguém manda uma mensagem. Aí você vai ler a mensagem, você vai responder a mensagem, aí você lembra do negócio que você tinha que ver, que você não viu. Aí você vai ver aquele negócio, aí você começa a mexer, aí alguém te chama de novo no WhatsApp, aí alguém compartilha alguma coisa com você no Instagram, e quando você vê, passou 2 horas, que você está sentado com a Bíblia no colo, mexendo no celular. Nós traímos Jesus, irmãos. A outra dor, maior do que a dor da rejeição que Jesus sofreu, foi a dor do abandono. Depois que Judas traz Jesus com um beijo na face, que os soldados vêm para levar Jesus, Pedro sai, arranca sua espada, corta a orelha de Malco. E o que Jesus faz? Vai lá, restitui a orelha do soldado, para que o soldado pudesse receber a bênção na orelha direita. Mas ele não faz isso só por causa do soldado. Jesus faz isso, irmãos, porque aquele quem fere um soldado é sentenciado à morte. Jesus livrava a vida de Pedro da morte. Jesus livrava Pedro de ser morto por causa do ato impensado dele. E depois que Jesus é levado, o que Pedro faz? Segue o mestre. E quando as pessoas olham para Pedro e falam: não é você que andava com ele? Ele: não, eu não conheço. Mas você não estava com ele? Não, não me confunda, não sou eu. Mas eu vi você com os dele. Você está errado, não era eu. Pedro, mais uma vez, nega Jesus. E o que acontece em seguida? Quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 22. Vamos ler juntos. Lucas 22, 61. Diz assim: então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. O versículo 62 diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus mais uma vez ficou sozinho. Jesus foi abandonado. Onde estava, irmãos? Tiago? Onde estava Filipe? Aonde estava Tadeu? Simão? Tomé? Aonde eles estavam? Jesus foi abandonado. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos 14. Versículo 50.
A minha Bíblia, no versículo 43, tem um título que fala assim: Jesus é preso. E o versículo 50 diz: então, deixando-o, todos fugiram. Todos deixaram Jesus. Todos abandonaram Jesus. Jesus sofria sozinho. Jesus estava sozinho. No versículo 27 de Mateus, (27, 45), quando Jesus já está crucificado, ele já está na cruz, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu e Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, Jesus estava sozinho na cruz. Jesus sozinho, abandonado, sofrendo na cruz, passando tudo aquilo por minha e por sua causa. Jesus também sofreu a dor da calúnia. Nós sabemos que Jesus foi preso porque ele foi acusado daquilo que ele não fez. Nós sabemos que as pessoas queriam achar em Jesus motivos para prendê-lo. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus 26, 59. É só você virar a página. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguir os seus passos, a qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele foi caluniado, e em hora nenhuma, em texto nenhum da Bíblia, você vê Jesus discutindo, brigando e falando: eu não fiz isso. Jesus não se achou dolo algum em sua boca. Ele foi caluniado em silêncio. Jesus sofreu dor emocional. Abra comigo João 12, 27. Agora está angustiada minha alma, e eu direi, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para essa hora. Pai, afasta de mim esse cálice. Irmãos, Jesus nesse momento estava tão angustiado, que ele chama os discípulos para orar no Getsemane. E ele deixa os discípulos, e a Bíblia diz que como um tiro de pedra, ele vai orar. E ele se ajoelha, e a Bíblia fala que ele soa gotas de sangue. E eu pesquisei, e isso se chama amatidrose. Sabe quando uma pessoa soa gotas de sangue? Quando o estresse, a angústia pela qual ela está passando é tão grande, que o coração dela acelera a tal ponto
que os vasos sanguíneos dela dilatam de tal maneira que faz com que ela soe sangue. O desespero, a aflição, a angústia de Jesus era tão grande, porque ele sabia o que estava por vir, que ele soa gotas de sangue. Ele está aflito, irmãos, desesperado, porque ele sabe que ele tem que cumprir o propósito. Ele sabe o que vai acontecer. E ele fala para o Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. Irmãos, quando Jesus soa gotas de sangue, era em mim e em você que ele pensava. Jesus está aflito, porque ele está pensando em mim e em você. Esse sacrifício, essa dor, tudo isso que ele tem passado é por mim e por você. Não era por ele. Eu falei já, quem é Jesus? A segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Nele não há pecado, nele não há erro, nele não há falha. É em mim e em você que Jesus pensava, quando ele dobrava os joelhos e suava gotas de sangue. A outra dor que Jesus passou foi a dor física. Abra comigo em Lucas 22. Eu sei que a gente está passeando bastante, mas é porque cada livro tem uma narrativa diferente sobre o mesmo tema. Lucas 22, versículo 63. Depois que Jesus é preso e é levado, a Bíblia diz que os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, dizia: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Irmãos, Jesus não fez nada. Nada. Não foi encontrado em Jesus nenhuma mancha. Você consegue imaginar Jesus com os olhos vendados, apanhando por mim e por você, sendo zombado e caluniado por coisas que ele não fez? Éramos nós que tínhamos que apanhar. Éramos nós que devíamos ser presos. Éramos nós, irmãos. Mas Jesus escolheu, ele decidiu, ele se entregou, ele preferiu passar por tudo isso, porque eu tenho certeza que ele via cada um de nós. Era cada um de nós. Depois disso, nós sabemos o que acontece. Jesus é levado para Herodes e depois para Pilatos. E Pilatos condena Jesus a 40 chibatadas menos uma. Porque 40 chibatadas é o limite que a lei determina para que um homem leve. 40 chibatadas menos um. Irmãos, o chicote dos soldados que açoitavam Jesus eram feitos de couro de animal. Na ponta de cada fitinha daquela de couro tinha um osso de chifre de cordeiro. Arrancaram a roupa de Jesus, colocaram Jesus de bruços e deram 39 chicotadas nas costas do mestre. Cada vez que aquele chicote relava nas costas dele, aquele ossinho que tinha na ponta arrancava a carne de Jesus.
Cada vez que arrancava aquela tira de carne, chegava mais perto dos seus músculos, das suas veias. Alguns estudiosos dizem que a maioria das pessoas que passam por isso, morrem nesse momento, de tamanha dor, de tanta dor. Abra comigo, no livro de Isaías novamente, 53 novamente. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda, os seus tosqueadores não abriu a boca. Jesus levou 39 chibatadas em silêncio. 39 vezes a sua pele foi arrancada e ele permaneceu em silêncio. E nós sabemos que depois de tudo isso, ele é enfiado uma cruz de espinhos na sua cabeça. Ele carrega a sua cruz. Ele é preso na cruz. Eu não sei se vocês se lembram, mas no filme da Paixão de Cristo, quando vão prender ele na cruz, não dá o tamanho certo. E depois que uma mão já está presa, para outra ser presa, eles puxam Jesus. Não sei se isso aconteceu, mas eu acredito que tenha acontecido coisas piores, dores piores. Irmãos, tudo isso foi por mim e por você. E a gente continua fazendo da cruz algo comum. E a gente continua tratando a Santa Ceia do Senhor como algo banal. A gente continua tratando a Santa Ceia do Senhor somente como um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva. A gente se esquece, irmãos, das 39 chibatadas. A gente se esquece da coroa de espinhos apertando a cabeça do mestre. A gente se esquece das mãos dele presa na cruz. A gente se esquece quando o soldado molha aquela esponja no vinagre e põe na boca do mestre. A gente se esquece do furo do lado dele. A gente se esquece. É muito mais fácil lembrar de Jesus como abençoador. É muito mais fácil lembrar de Jesus quando eu preciso de algo. Mas a gente se esquece que Ele tomou o nosso lugar na cruz, irmãos. Ele esteve lá para que a gente não precisasse ir. Ele foi naquele lugar porque Ele sabia que nós não daríamos conta. Ele tomou o lugar que era nosso. Nós merecemos isso aqui, irmãos. Nós merecemos. Nós somos pecadores, nós somos sujos, nós somos mentirosos, somos nós. Somos nós. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito com o sacrifício de Cristo? O que a gente tem feito, irmãos? Pensa aí dentro da sua cabeça. Hoje, só hoje. Eu não vou pensar de ontem, não. Vamos pensar só hoje. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para agradecer a Cristo por isso aqui? O que eu fiz? Eu reclamei, eu murmurei, eu não agradeço, eu reclamo. Ah, porque eu estou cansada dessa vida. Ah, porque fulano tem mais que eu. Ah, porque eu queria isso e não tenho. Ah, Jesus se esqueceu de mim.
Ah, Jesus, se o Senhor me ama, o Senhor tem que abrir essa porta para mim. Ah, Jesus, se o Senhor me ama, o Senhor tem que mudar a história da minha vida. Ah, Jesus, se o Senhor me ama, o Senhor tem que me abençoar. Ele já demonstrou o amor dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já se entregou na cruz. Ele já demonstrou o amor dele, irmãos. Deus não precisa ficar todo dia passando a mão na nossa cabeça, porque a gente se acha o alecrim dourado e fala: filhinha querida, eu te amo tanto. Ele não precisa disso, porque Ele já se entregou na cruz. Ele já foi caluniado, rejeitado, esquecido, abandonado. Ele já sofreu, Ele já fez. Ele não precisa nos abençoar para mostrar que nos ama. Ele não precisa, porque Ele já morreu na cruz. Ele já se entregou na cruz. Ele já fez, irmãos. Pare de ficar cobrando de Jesus aquilo que Ele não tem que te provar, aquilo que Ele não tem que te mostrar. Ele já demonstrou o seu amor por nós. Abra comigo a sua Bíblia em João 19 de novo. Não, irmãos, esquece que isso é outra coisa. Amém? Irmãos, nós sabemos como essa história termina. Nós sabemos que Jesus fala lá na cruz: está consumado. E se a Bíblia inteira se resumisse só nesse versículo, a gente não precisava de mais nada. Porque está consumado. Eu já fiz, já aconteceu. O plano que o Senhor tinha já foi cumprido. Está consumado. Depois da crucificação, depois de Jesus ser enterrado, ao terceiro dia, o nosso mestre ressuscita. Ao terceiro dia, Ele ressuscita, porque o Deus que nós servimos não está morto. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo, que desceu do céu, que cumpriu um propósito, que sofreu, que consumou, que ressuscitou e que um dia vai vir nos buscar. Mas Ele quer vir buscar, irmãos, uma igreja limpa, uma noiva limpa. Irmãos, mais uma vez, eu escrevi isso várias vezes: não despreze esse sacrifício. Eu escrevi aqui de novo: não despreze esse sacrifício. Não despreze Jesus, irmãos. Não despreze Jesus. Não despreze esse homem de dores que sabe o que é padecer. Não faça pouco caso da cruz. Não faça pouco caso da ceia. Não faça pouco caso da salvação. Não faça pouco caso, irmãos. Eu sei que a nossa vida, a nossa correria, o nosso dia a dia faz com que a gente se perca nos nossos pensamentos, nas nossas coisas, e a gente se esquece. Mas a partir de hoje, coloque na tua mente, no teu coração: Pai, eu não posso desprezar o teu sacrifício. Eu não posso desprezar a tua crucificação. Eu não posso desprezar as marcas
do chicote, eu não posso desprezar o furo nas tuas mãos, eu não posso desprezar, Pai. Irmãos, porque Ele vive, a gente é salvo. Porque a gente vive, a gente tem esperança no amanhã. Porque a gente vive, a gente pode esperar milagres, a gente crê em milagres. Porque a gente vive, o inferno não tem mais poder sobre nós. Porque Ele vive, por causa de todo esse sacrifício. O grupo de louvor pode subir, eu quero que vocês fiquem de pé. Não despreze a cruz de Cristo. Não despreze o sacrifício. Não despreze, irmãos, aquele que foi pregado no madeiro. Aquele que enquanto estava morto, desceu até o inferno e roubou as chaves das mãos do diabo. Não despreze isso, irmãos. Não despreze a um Deus vivo, que está lá no seu santo trono, se inclinando para nos ouvir, com as mãos estendidas para nos abençoar. Aquele que intercede por nós, aquele que ouve os nossos gemidos inexprimíveis, aquele que lembra de nós, que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, aquele que nos conhece antes mesmo da gente existir. Não despreze Ele, não despreze Jesus. Feche os seus olhos.